Meu cunhado levantou a taça e se gabou. Vou revender a casa de praia da família. Lucro fácil. Eu só sorri. Ele não sabia que tinha comprado aquela casa discretamente anos atrás. Também não sabia que o empreiteiro esperando lá fora estava furioso. Estava assistindo meu cunhado de pé na sala do meu pai, segurando taça de champanhe como se tivesse acabado de fechar o negócio do século, quando percebi que ele realmente ia fazer isso. Ia mentir para todos de novo. Grande anúncio, pessoal, Rodrigo disse, aquele sorriso praticado se espalhando pelo rosto. A sala silenciou. Minha irmã Fernanda tocou o braço dele, radiante como se tivesse proposto pela segunda vez. Vou revender a casa de praia da família. Consegui as licenças aprovadas. As reformas estão quase prontas. Devo ter lucro sólido até a primavera. A sala explodiu. Meu pai bateu no ombro dele. Meu tio Marcos diferente. Marcos da família. Levantou a taça. Meus primos se aglomeraram ao redor fazendo perguntas sobre metragem quadrada e custos de empreiteiro e se tinha usado o assoalho original. Bebi meu vinho e não disse absolutamente nada. Porque o que eles não sabiam, o que Rodrigo aparentemente não sabia que eu sabia, era que tinha comprado aquela casa de praia 5 anos atrás. Discretamente. Sem anúncio familiar, sem mensagem em grupo. Só eu, um advogado imobiliário chamado Leonardo Silva e registros do condado que claramente mostravam meu nome na escritura. Rodrigo nunca foi dono. Só mentiu como sempre fazia. A restauração do deck foi a parte cara, Rodrigo continuou, gesticulando com a taça de champanhe. Mas negociei o empreiteiro para baixo. O cara queria 23 mil, consegui por 18. Minha prima Júlia se inclinou. Ainda tem as venezianas azuis ou você repintou? Mantendo o azul, Rodrigo disse suavemente. Charme costeiro clássico. Os compradores adoram isso. Quase ri. As venezianas eram verdes. Tinham sido verdes desde 1987. Minha irmã apertou o braço dele. Ele tem trabalhado tão duro nisso. Fins de semana, noites. Mal vejo ele. Investimento exige sacrifício, meu pai disse aprovadoramente. Bom homem, Rodrigo. Alguém precisava fazer algo com aquele lugar. Eu estava fazendo algo com aquele lugar. Alugando sazonalmente através de empresa de administração de propriedades, gerando renda quieta e constante enquanto vivia minha vida a 3 horas de distância na cidade. A casa de praia tinha sido da minha avó. Quando ela faleceu, nenhum dos meus irmãos quis lidar com isso. Muita manutenção, muitas memórias, longe demais das vidas suburbanas deles. Ofereci comprar do espólio. Meus irmãos ficaram aliviados. Pega ela, meu irmão Bruno tinha dito. Uma coisa a menos para se preocupar. Então peguei. Contratei Leonardo Silva, paguei valor justo de mercado ao espólio, cuidei de toda a papelada. A transação inteira levou 6 semanas. Não fiz alarde sobre isso porque não é assim que opero. Só fiz. Aparentemente, Rodrigo viu oportunidade no meu silêncio. Quando você lista? Meu tio estava perguntando. Março, Rodrigo disse confiante. O mercado de primavera é matador para propriedades de praia. Estou pensando em listar por 650 mil. Ver o que acontece. Nós. Como se tivesse sócios. Como se tivesse qualquer reivindicação. Meu telefone vibrou. Mensagem de número que não reconheci. É o Gabriel Ferreira, dono da Rua da Praia 847? Me afastei para a cozinha longe da celebração. Sim, quem é? Pedro Santos. Precisamos conversar sobre Rodrigo Costa. Meu estômago caiu. O que sobre ele? Ele me contratou para reformar sua propriedade. Disse que era dono. Estou trabalhando há 3 semanas. Ele me deve 15 mil e agora não retorna minhas ligações. Encarei a mensagem. Li 2 vezes, 3 vezes. Você está na propriedade agora? Não, mas posso te encontrar amanhã de manhã. Estou na cidade. Pode me enviar fotos do trabalho e quaisquer contratos que assinou? 3 pontinhos apareceram. Então pararam, então apareceram de novo. Ele disse que esta era a casa de praia da família dele, que estava cuidando da revenda pessoalmente. Você está me dizendo que ele não é dono? Ele nunca foi dono. Me envie tudo que tem. As fotos começaram a chegar. Grades novas do deck meio instaladas. Acessórios de banheiro arrancados sentados em caixas. Massa corrida fresca nas paredes. Trabalho que não autorizei. Mudanças que não aprovei. Então veio o contrato. Tinha a assinatura de Rodrigo, o endereço da minha propriedade e números de licença falsificados do condado. Sabia que eram falsificados porque tinha checado o sistema de registros do condado 2 meses atrás para minha revisão anual de imposto de propriedade. Nenhuma licença foi registrada. Nenhuma reforma foi aprovada. Rodrigo tinha contratado empreiteiro para trabalhar em casa que não era dono usando documentação falsa. E agora aquele empreiteiro estava 3 semanas fundo em trabalho e materiais sem forma de ser pago. Olhei de volta para a sala onde Rodrigo ainda estava mantendo corte, ainda mentindo, ainda convencendo minha família de que era algum tipo de gênio imobiliário. Senhor Santos, digitei cuidadosamente. Sou o dono legal. Tenho a escritura e registros do condado para provar. Rodrigo fraudou você. Acho que deveria contatar a polícia. Está falando sério? Completamente. Sinto muito que isso aconteceu com você, mas nunca autorizei quaisquer reformas, nunca contratei você e nunca concordei em pagar por nada. Isso é fraude. Meu Deus. Você tem o endereço dele? Tenho o endereço onde deveria enviar a fatura. Algum lugar no condado de Riverside. Era onde Rodrigo e minha irmã moravam. 20 minutos daqui. Me envie cópias de tudo. Escrevi. Cada mensagem, cada e-mail, cada foto.
Vou encaminhar para meu advogado e descobriremos próximos passos. Ele disse que as licenças foram aprovadas. Me mostrou papelada. Foi falsificada. Houve pausa longa. Estou na construção há 12 anos. Vi algumas coisas suspeitas. Mas isso? Sim. O que quer que faça? Pensei sobre isso. Sobre Rodrigo na sala ao lado bebendo o champanhe do meu pai. Aceitando parabéns por projeto que não existia. Sobre minha irmã que não tinha ideia de que casou com um vigarista. Sobre minha família que sempre gostou mais de Rodrigo do que de mim porque ele era charmoso e eu era quieto. Por enquanto, documente tudo. Ligo amanhã. Vamos descobrir isso. Ok. Voltei para a sala. Rodrigo estava explicando a cronologia de reforma para meu primo Mateus, que trabalhava em imóveis comerciais e deveria saber melhor do que aceitar Rodrigo pelo valor de face. O banheiro é a chave, Rodrigo estava dizendo. Compradores vão pagar prêmio por bom banheiro. Vou com acessórios de luxo, pisos aquecidos, tudo. Pisos aquecidos em casa de praia que seria usada 3 meses por ano. Meu pai pegou meu olho. Gabriel, venha contar para Rodrigo sobre aquela propriedade de investimento que olhou em Porto Alegre. Tinha mencionado uma vez, 6 meses atrás, em jantar familiar diferente. Fiquei surpreso que meu pai lembrou. Caminhei, fiquei ao lado de Rodrigo, olhei nos olhos. Como está a reforma? Perguntei agradavelmente. Ótima, ele disse sem hesitação. Empreiteiro é sólido. Trabalha adiantado no cronograma. Isso é incomum. Eu sei, né? Dei sorte com esse cara. Qual o nome dele? Rodrigo piscou. Quem? Seu empreiteiro. Ah, Pedro. Pedro Santos. E ele tem sido responsivo? Sim, por quê? Sorri. Só curioso. Empreiteiros podem ser difíceis de gerenciar. Não este. Operação profissional. Assenti devagar. Bom saber. Minha irmã se juntou a nós, deslizando o braço através do de Rodrigo. Ele está sendo modesto. Tem estado tão estressado sobre as licenças e o cronograma e ter certeza que tudo está dentro do código. As licenças saíram então? Perguntei. Finalmente, Rodrigo disse. O condado levou uma eternidade, mas sim, tudo aprovado. Ótimo. Quais licenças você registrou? Ele me olhou como se estivesse falando outro idioma. As padrão. Licença de construção, elétrica, encanamento, sem estrutural. O deck não é estrutural. É substituição, né? O condado geralmente exige revisão estrutural para substituições de deck. Cálculos de carga de peso. O sorriso de Rodrigo apertou. Meu empreiteiro cuidou disso. Bom empreiteiro. Minha irmã estava me olhando estranhamente. Por que todas as perguntas? Só interessado, disse. Coisas de imóveis. Você me conhece. Ela não me conhecia. Nenhum deles conhecia. Conheciam Gabriel Quieto, que trabalhava em desenvolvimento de software e não falava muito em reuniões familiares. Não sabiam sobre a renda de aluguel que estava gerando discretamente por 5 anos. Não sabiam que estava estudando direito imobiliário no tempo livre após algumas disputas com inquilinos. Não sabiam que tinha advogado imobiliário de plantão. Definitivamente não sabiam que estava assistindo meu cunhado cometer fraude em tempo real. Me desculpei e fui ao banheiro. Tranquei a porta. Liguei para Leonardo Silva. Ele atendeu no segundo toque. Gabriel, é sábado à noite. É melhor ser bom. Meu cunhado está reformando minha casa de praia sem minha permissão usando licenças falsificadas. Silêncio. Diga de novo. Expliquei tudo. O anúncio, o empreiteiro, as fotos, os números de licença falsos. Leonardo assobiou baixo. Isso é fraude. Tipo fraude criminal real. Eu sei. Você contatou a polícia? Ainda não. Queria falar com você primeiro. Você precisa registrar relatório hoje à noite. E precisa documentar tudo. Cada conversa, cada mensagem, cada foto que aquele empreiteiro te mandar. E minha família? O que sobre eles? Eles acham que ele é legítimo. Minha irmã é casada com ele. Gabriel. A voz de Leonardo ficou séria. Ele está cometendo fraude usando sua propriedade. Está mentindo para empreiteiro. Está falsificando documentos do governo. Isso não é disputa familiar. Isso é crime. Eu sei. Então o que quer fazer? Olhei para mim mesmo no espelho. Gabriel quieto. Gabriel ignorado. Gabriel que nunca fez ondas. Quero deixá-lo se enforcar, disse. Leonardo ficou quieto por momento. Significando? Ele anunciou a revenda publicamente para minha família inteira. Está comprometido. Não pode voltar atrás agora sem admitir que mentiu. Ok. Então vou documentar tudo. Deixá-lo continuar falando. E quando a hora for certa, vou mostrar para todos exatamente quem ele é. Isso é arriscado. E se ele causar mais dano à sua propriedade? O empreiteiro é legítimo. Não vai destruir o lugar. E honestamente, o trabalho provavelmente precisava ser feito de qualquer jeito. Só vou ter certeza que Rodrigo paga por isso através de canais legais. Através de canais legais. Leonardo suspirou. Você é meu cliente, então vou apoiar. Mas, Gabriel, cuidado. Coisas de família ficam bagunçadas. E esse cara parece que está desesperado se está puxando algo tão grande. Vou ter cuidado. Desliguei e voltei para a festa. Rodrigo estava mostrando fotos no telefone para alguém. Fotos de antes, estava explicando. O lugar era desastre. Não foi atualizado desde os anos 90. Tinha atualizado a cozinha em 2021. Eletrodomésticos novos, bancadas novas, backsplash novo. As fotos que estava mostrando eram de listagem imobiliária que via online de propriedade completamente diferente. Isso não era só fraude. Era fraude elaborada e premeditada. Fiquei por mais 1 hora. Assisti Rodrigo coletar parabéns como moeda. Assisti minha irmã brilhar com orgulho refletido.
Assisti meu pai bater nas costas dele e dizer coisas como: sempre soube que tinha em você, e é assim que constrói riqueza. Ninguém me perguntou como estava. Ninguém perguntou sobre meu trabalho ou minha vida, ou se tinha ido à casa de praia recentemente. Estava invisível, como sempre. O que descobri ser exatamente onde precisava estar. Encontrei Pedro Santos 2 dias depois em café no condado de Riverside. Ele tinha 40 e poucos anos, mãos curtidas, olhos cansados. Trouxe pasta de arquivo de 15 centímetros de espessura. Estou fazendo isso há 12 anos, disse, espalhando documentos pela mesa. Trabalhei com proprietários, investidores, revendedores. Achei que tinha visto tudo. Me conte como ele te abordou. Anúncio de quadro de empregos disse que tinha herdado casa de praia da família e queria modernizar para revenda. Me mostrou fotos, deu o endereço, disse que tinha as licenças prontas. Cotei 23 mil para o deck, banheiro e pintura interior. Ele negociou para 18,5. Apertamos as mãos. Ele mostrou prova de propriedade? Disse que o nome dele não estava na escritura ainda, que ainda estava no espólio da avó. Disse que a família estava cuidando da papelada. Minha avó. Ele usou o falecimento da minha avó para legitimar o golpe. Quando você começou a trabalhar? 3 semanas atrás. Coloquei cerca de 40 horas de trabalho mais materiais. Estou nisso por 15 mil já. Puxei meu telefone e mostrei minha escritura. Este é o registro do condado. Meu nome, minha propriedade. Comprei do espólio da minha avó 5 anos atrás. Pedro encarou o documento. Ele disse que a avó acabou de falecer. Ela morreu 6 anos atrás. Meu Deus. Você tem as licenças que ele mostrou? Pedro puxou fotocópias. Abri meu laptop e entrei no sistema de licenças do condado. Chequei cada número. Estas são falsas, disse. Estes números de licença não existem no banco de dados do condado. Como ele falsificou? Provavelmente achou o modelo online, mudou os números, imprimiu. A maioria dos empreiteiros não verifica cada número de licença, a menos que tenham razão para ser suspeitosos. Verifiquei o endereço. Pedro disse defensivamente. Verifiquei que a propriedade existe. Não pensei em verificar os números de licença porque por que alguém passaria por todo aquele trabalho para falsificá-los? Porque ele está desesperado, disse. Ou compulsivo. Ou ambos. Puxei mais registros do condado. Pagamentos de imposto de propriedade. Todos atuais. Todos pagos por mim. Preciso registrar relatório policial, Pedro disse. Você deveria. Vou registrar um também. Quando? Depois que falar com minha irmã. Pedro me olhou. Ela não sabe? Não acho. Ela parece genuinamente feliz por ele. Você vai contar que o marido é fraude. Vou mostrar a evidência e deixá-la tirar as próprias conclusões. Pedro se inclinou para trás na cadeira. Você é homem melhor que eu. Eu queimaria ele imediatamente. Oh, vou queimá-lo, disse. Só vou fazer completamente. Naquela noite liguei para minha irmã. Oi, ela soou alegre. O que foi? Podemos tomar café? Só você e eu. Claro. Está tudo bem? Só preciso falar com você sobre algo. Pausa. Sobre Rodrigo. Sim. Gabriel, se isso é sobre a casa de praia, sei que provavelmente está magoado que ele não pediu sua opinião, mas estava parada lá por anos e... Fernanda, por favor, só tome café comigo. Outra pausa. Mais longa desta vez. Ok. Amanhã? Amanhã. Nos encontramos em café no meio do caminho entre a casa dela e a cidade. Ela apareceu em roupa de academia e óculos escuros, parecendo que acabou de vir da yoga. Você parece estressado, disse sentando. Estou. O que está acontecendo? Puxei meu laptop. Preciso te mostrar algo. Mostrei a escritura, os registros do condado, os pagamentos de impostos, 5 anos de documentação provando que eu era dono da casa de praia. Ela encarou a tela. Não entendo. Comprei do espólio da vovó 5 anos atrás. Estive alugando sazonalmente. Está gerando renda. Mas Rodrigo disse... Rodrigo mentiu. O rosto dela ficou pálido. Não. Ele disse que a família estava cuidando da transferência do espólio, que era complicado. Não houve transferência. Comprei completamente em 2019. O espólio fechou 6 meses depois. Tudo está resolvido há anos. Então por que ele... Mostrei as mensagens do empreiteiro, as fotos, as licenças falsificadas. Ele contratou alguém para reformar propriedade que não é dono usando documentação falsa. Aquele empreiteiro está 3 semanas no trabalho e Rodrigo deve 15 mil a ele. As mãos de Fernanda começaram a tremer. Isso é engano. Ele provavelmente só... Fernanda, olhe os números de licença. Chequei no banco de dados do condado. Eles não existem. Ela olhou. Assisti o rosto dela mudar conforme a realidade se estabeleceu. Há quanto tempo você sabe? Ela sussurrou. Desde a festa de aniversário do papai. O empreiteiro me contatou naquela noite. E você não me contou? Queria ter prova primeiro. Queria ter certeza que não estava errado. Você está errado? Não. Ela colocou a cabeça nas mãos. Meu Deus. Sinto muito. Não. Não se desculpe. Você não fez nada errado. Ela olhou para cima, olhos molhados. O que vai fazer? Preciso registrar relatório policial. O empreiteiro já está falando com o detetive. Isso é fraude, Fernanda. É crime. Ele é meu marido. Eu sei. Temos 2 filhos. Eu sei. Ela estava chorando agora. Lágrimas reais. Como ele pôde fazer isso? Não sei. Foi só a casa de praia ou ele esteve mentindo sobre outras coisas? Não tinha pensado nisso. Não sei. Ela puxou o telefone, rolou por algo. 6 meses atrás ele disse que recebeu promoção, que o salário estava aumentando, mas nunca vimos o dinheiro extra. Ele disse que estava indo para investimentos. Que tipo de investimentos?
Não daria detalhes. Disse que era complicado. Disse que deveria confiar nele. Bandeira vermelha. Grande bandeira vermelha. Fernanda, você deveria falar com um advogado. Não sobre divórcio necessariamente, mas sobre se proteger e proteger os filhos financeiramente. Não posso acreditar que isso está acontecendo. Sentamos lá em silêncio enquanto ela processava. Outros clientes entraram e saíram. A barista chamou nomes. A vida continuou ao nosso redor enquanto o mundo da minha irmã colapsava. O que acontece agora? Ela finalmente perguntou. Vou registrar relatório policial hoje à noite. O detetive provavelmente vai querer falar com Rodrigo. E o empreiteiro provavelmente vai processar por pagamento. Ele pode ir para a cadeia? Possivelmente. Fraude, falsificação, roubo por engano. Depende de como o promotor quer acusar. Ela limpou os olhos. Nossos filhos. Eu sei. Todos vão descobrir. Sim. Papai vai ficar devastado. Papai acreditou na mentira de Rodrigo. Isso não é em você. Ela me olhou. Realmente me olhou. Por que você não disse algo na festa quando ele estava mentindo para todos? Porque precisava ter certeza. E porque queria te dar chance de ouvir de mim primeiro. Obrigada. Você é minha irmã. Ela começou a chorar de novo. Sinto tanto por tudo. Por não perguntar sobre a casa. Por não checar com você. Por só assumir. Não, você não sabia. Mas ela deveria. Todos deveriam. Deveriam ter me perguntado. O filho quieto, o irmão ignorado, se tinha feito algo com a casa da vovó. Deveriam ter se perguntado quem estava mantendo, quem estava pagando os impostos. Deveriam ter prestado atenção, mas não prestaram porque Rodrigo era charmoso e confiante e sabia exatamente o que dizer. E eu era só Gabriel. Registrei o relatório policial naquela noite. Detetive Laura Mendes, da Divisão de Fraude Imobiliária, me ligou na manhã seguinte. Senhor Ferreira, revisei seu relatório e a documentação que forneceu. Esta é fraude bem clara. Vou precisar entrevistar Senhor Costa. Ele não sabe que reportei ainda. Isso é provavelmente melhor. Pode vir à delegacia esta tarde? Quero sua declaração completa em registro. Passei 2 horas na delegacia do condado de Riverside, passando por tudo. Detetive Mendes foi minuciosa. 40 e poucos anos, 22 anos na força. Paciente e metódica. Senhor Costa tentou contatá-lo diretamente? Ela perguntou. Não, ele não sabe que eu sei. E sua irmã? Contei 2 dias atrás. Ela está tentando processar. Se ela o confrontou? Não sei. Disse para ela falar com o advogado primeiro. Detetive Mendes fez anotações. Vamos executar mandado de busca na residência dele. Procurar evidência dos documentos falsificados. Comunicações com o empreiteiro. Qualquer coisa que mostre intenção. Quando? Provavelmente semana que vem. Preciso coordenar com o escritório do promotor. E o empreiteiro Pedro Santos? Ele está registrando processo civil separado, mas a evidência dele apoia o caso criminal. Licenças falsificadas sozinhas são suficientes para acusações. Saí da delegacia me sentindo estranho. Como se tivesse colocado algo em movimento que não podia parar. O que era exatamente o que fiz. 3 dias depois, meu pai ligou. Gabriel, que diabos está acontecendo? O que quer dizer? Fernanda me ligou chorando. Disse algo sobre Rodrigo e fraude e a casa de praia. Não estava fazendo sentido. Respirei fundo. Pai, eu sou dono da casa de praia. Comprei do espólio da vovó 5 anos atrás. Rodrigo não é dono. Nunca foi. Silêncio. Ele contratou o empreiteiro para reformá-la usando licenças falsificadas. O empreiteiro está 3 semanas no trabalho e Rodrigo não pagou. Registrei relatório policial. A investigação ativa. Mais silêncio. Pai, você está me dizendo que Rodrigo mentiu na minha festa de aniversário na frente da família inteira? Sim. E você sabia? Descobri naquela noite. O empreiteiro me mandou mensagem durante a festa. E você não disse nada? Queria ter todos os fatos primeiro. Queria falar com Fernanda privativamente. Queria lidar com isso do jeito certo. O jeito certo teria sido expor ele imediatamente. Para que todos pudessem assistir à humilhação de Fernanda em tempo real? Ela é sua filha. Protegi ela tanto quanto pude. Isso o parou. Ela é sua filha, disse quieto. Protegi ela tanto quanto pude. Outro longo silêncio. Não posso acreditar nisso, ele finalmente disse. Nem eu. O que acontece agora? A polícia investiga. O promotor decide se pressiona acusações. O empreiteiro processa. Rodrigo enfrenta consequências. E Fernanda? Está falando com o advogado sobre se proteger e proteger os filhos financeiramente. Meu Deus. Sim, ele desligou sem dizer tchau. O mandado de busca saiu numa terça de manhã. Detetive Mendes me ligou às 9 horas e 47 minutos. Executamos o mandado na residência do Sr. Costa. Encontramos os modelos de licença falsificados no computador dele. Múltiplos rascunhos. Comunicações por e-mail com o empreiteiro, onde explicitamente alegou ser dono da propriedade. Registros financeiros mostrando que está afundado em dívida de cartão de crédito na casa dos 48 mil reais. 48 mil? Ele estava desesperado. Senhor Ferreira, provavelmente achou que revender a casa resolveria os problemas de dinheiro. Mas ele não é dono, que é por isso que é fraude e não só negócio ruim. Ele está preso? Ainda não. Estamos construindo o caso para o promotor, mas está vindo. Sentei na mesa, telefone pressionado na orelha, tentando processar o número. 48 mil em dívida. Minha irmã não tinha ideia. O marido dela estava mentindo sobre tudo. Há algo mais, Detetive Mendes disse. O quê? Encontramos evidência de que estava planejando tirar empréstimo de home equity contra sua propriedade. Tinha aplicações de empréstimo preenchidas, assinaturas falsificadas, tudo.
Meu estômago caiu. Ele ia tirar empréstimo contra a casa que não era dono usando documentação falsificada? Sim, isso é fraude de crime grave. Múltiplas contagens. Quando vão prendê-lo? Promotor está revisando o caso agora. Provavelmente até fim da semana. Fernanda me ligou naquela noite. Eles revistaram minha casa hoje. A voz estava plana, morta. Eu sei. Detetive Mendes me contou. Encontraram pasta inteira no computador de Rodrigo. Planos, orçamentos, aplicações de empréstimo. Tudo para sua casa. Sinto muito. Não sinta. Você não fez isso. Ele fez. Ela pausou. A detetive me mostrou os extratos de cartão de crédito. 48 mil. Não tinha ideia. Achei que estávamos bem. Achei que estávamos economizando para a faculdade dos filhos. O que vai fazer? Já registrei separação legal. Meu advogado diz que preciso me proteger e aos filhos das dívidas dele. Isso é esperto. Esperto? Ela riu amargamente. Casei com um vigarista e não notei por 6 anos. Como isso é esperto? Você não é responsável pelas mentiras dele. Todos acham que sabia. Papai, mamãe, tio Marcos, todos acham que estava nisso. Então são idiotas. Ela riu de novo. Desta vez genuíno. Obrigada. Você precisa de algo? Não. Só queria que soubesse que estou lidando. Não vou desmoronar. Sei que não vai. E Gabriel? Sim? Sinto muito por não perguntar sobre a casa, por não prestar atenção, por deixar Rodrigo te tornar invisível. Minha garganta apertou. Você não... Deixei. Todos deixamos. E sinto muito. A prisão veio numa sexta. Detetive Mendes me ligou às 14 horas e 13 minutos. Rodrigo Costa está sob custódia. Múltiplas contagens de fraude, falsificação, tentativa de roubo. Escritório do promotor está bem confiante sobre processo. Fiança estabelecida em 50 mil. Advogados dele argumentando por redução. Eu pensei sobre a dívida de cartão de crédito. As mentiras. O plano desesperado de roubar minha casa. Ele não vai fazer fiança, disse. Provavelmente não. A audiência foi 3 semanas depois. Sentei no fundo do tribunal e assisti Rodrigo arrastar para dentro vestindo macacão laranja. Ele parecia menor, desinflado. O promotor apresentou o caso metodicamente. As licenças falsificadas, a fraude do empreiteiro, a tentativa de fraude de home equity, os registros financeiros mostrando o motivo. O defensor público de Rodrigo tentou argumentar desespero financeiro, circunstâncias atenuantes, infrator de primeira vez. O juiz não estava interessado. Senhor Costa, você não só cometeu fraude. Cometeu fraude elaborada e premeditada, envolvendo falsificação de documentos do governo, fraudar empreiteiro e tentar roubar propriedade através de meios fraudulentos. Isso demonstra padrão de engano. Fiança foi negada. Data de julgamento marcada para 3 meses. Saí do tribunal e encontrei minha irmã esperando no meu carro. Você veio? Disse. Tinha que ver. Ela parecia exausta. É errado que me sinto aliviada? Não. Os filhos perguntaram onde o papai está. Disse que ele fez escolhas ruins e tem que lidar com as consequências. Isso é honesto. Tem 8 e 6 anos. Não entendem realmente. Ficamos lá no estacionamento do tribunal. 2 pessoas tentando descobrir como seguir em frente. E a casa de praia? Ela perguntou. O que sobre ela? O empreiteiro. Ele foi pago. Resolvi com ele. Concordei em pagar pelo trabalho, já que precisava ser feito de qualquer jeito. Ele está terminando o deck e banheiro pelo custo. Isso é generoso. Ele foi vítima também. Ela assentiu. Vai vender? Não, vou continuar alugando. É boa renda. Rodrigo disse que você estava desperdiçando, que estava só parada lá. Rodrigo mentiu sobre tudo. Sim. Ela me olhou. Vou contar a verdade ao papai. Sobre como você comprou anos atrás. Sobre como você esteve gerenciando. Sobre como lidou com isso tudo para me proteger. Você não precisa. Sim, preciso. Porque você não é invisível, Gabriel. E estou cansada de deixar nossa família te tratar como se fosse. O julgamento foi rápido. A evidência foi avassaladora. Rodrigo aceitou o acordo. 3 anos em segurança mínima. Restituição a Pedro Santos. Ordem de restrição permanente da minha propriedade. Meu pai me ligou na noite que o acordo foi anunciado. Devo uma desculpa, disse sem preâmbulo. Ok. Acreditei em Rodrigo porque ele era alto e confiante. Ignorei você porque era quieto. Isso foi errado. Sim, sua avó teria orgulho de você por comprar a casa, por gerenciá-la bem, por lidar com essa situação com integridade. Obrigado, pai. Tenho orgulho de você também. Deveria ter dito isso anos atrás. Não sabia o que dizer sobre isso. De qualquer forma, continuou estranhamente. Sua mãe e eu queremos te ter para jantar. Só você. Não coisa grande de família. Só nós. Eu gostaria disso. Dirigi até a casa de praia 6 meses após a sentença de Rodrigo. Pedro Santos tinha terminado as reformas. Trabalho lindo. Exatamente o que o lugar precisava. Deck novo, banheiro atualizado, pintura fresca por todo lado. Fiquei no deck, assistindo o pôr do sol transformar o oceano em laranja e dourado, pensando sobre tudo o que aconteceu. Rodrigo viu meu silêncio como fraqueza. Minha família viu minha quietude como ausência. Todos estavam errados. Comprei esta casa porque queria preservar algo do legado da minha avó, porque entendi que valor nem sempre era alto, que riqueza nem sempre era chamativa. Rodrigo tentou roubá-la porque achou que ninguém notaria. Ele estava errado sobre isso também. Meu telefone vibrou. Mensagem de Fernanda. O divórcio finalizou. Filhos estão bem. Começando terapia semana que vem. Obrigada por tudo. Digitei de volta. Você vai ficar bem. Eu sei, porque tenho você. Guardei o telefone e olhei para a água.
A casa ficou sólida atrás de mim. Casa da vovó, minha casa agora. Rodrigo quis revendê-la por lucro rápido, para mostrar a todos quão esperto era. Em vez disso, mostrou a todos exatamente o que era. E fiz isso simplesmente contando a verdade. Sem drama, sem espetáculo, só documentação e paciência, e deixando as próprias mentiras dele destruírem ele. O sol mergulhou abaixo do horizonte. Tranquei a casa e dirigi para casa, sabendo que às vezes as vitórias mais quietas são as mais completas.